Os egípcios desenvolveram uma das culturas mais fascinantes do mundo antigo. E um dos pontos centrais dessa cultura era a crença de que a morte era apenas um obstáculo temporário e que o espírito poderia retornar para o corpo e renascer na vida após a morte. Então, eles desenvolveram um dos mais sofisticados métodos de mumificação que se tem conhecimento, e assim o corpo poderia ficar preservado para a eternidade. As múmias do Antigo Egito ficaram imortalizadas no imaginário ocidental, principalmente por meio do cinema, sempre sendo retratadas como seres assustadores e amaldiçoados. No vídeo de hoje, vamos fazer o nosso melhor para responder à pergunta: como, quando, onde e por que eram feitas as múmias no Egito Antigo. Os cientistas defendem que os egípcios enterravam seus mortos nas areias do deserto há cerca de 3.000 anos antes de Cristo, e começaram a observar que a aridez preservava o corpo. Então, eles desenvolveram um processo para preservar o corpo intencionalmente, e adotaram essa prática dentro de sua religião. No antigo Império Egípcio, os faraós passaram a ser mumificados, e esse processo continuou acontecendo por mais de 2.000 anos. Durante o Médio Império, quando a mumificação passou a ser comercializada como serviço para pessoas que pudessem pagar, e no Novo Império, quando ela ficou ainda mais popularizada. Ainda se produziam múmias na época em que o Império Romano dominou o Egito, e essa prática só foi abandonada com a ascensão do cristianismo na região, entre o segundo e o quarto século depois de Cristo. A mumificação era cercada de muito respeito e significado, e servia para garantir uma continuação da vida após a morte. Os egípcios acreditavam que haviam alguns elementos relacionados ao espírito: o Ka, a energia cósmica, o Ankh, o sopro vital, e o Ba, a personalidade. Para eles, a morte separava esses elementos do corpo, e com a mumificação, o espírito poderia reconhecer o seu corpo e retomar a sua posse. Trazendo para a religião, o deus Osíris era casado com Ísis, e Sete casado com Néftis. Osíris era o rei do Egito, e reza a lenda, ele gerou um filho com Néftis, a esposa de Sete. Esse filho era Anubis. Sete, que já sentia inveja do poder de Osíris, ficou ainda mais irado e o assassinou e o esquartejou, espalhando as partes do corpo pelo Egito. Ísis percorreu as areias do deserto e as margens do rio Nilo para coletar todos os pedaços. Com a ajuda de Anubis, eles juntaram as partes e enfaixaram o corpo, sendo capazes de ressuscitar Osíris, que agora teve uma nova vida como rei do submundo. Osíris foi a primeira múmia. O processo de mumificação, então, servia para espelhar a jornada de Osíris e possibilitar que o morto continuasse sua vida no além. O processo de mumificação durava em torno de 70 dias. Quem realizava esse procedimento eram sacerdotes e técnicos especializados, que conheciam profundamente a anatomia do corpo humano. O faraó e os nobres tinham os melhores profissionais a seu dispor, já o restante da população contratava serviços dentro do mercado de mumificação, e a qualidade do serviço dependia do quanto a família poderia pagar. Primeiro, o corpo era lavado e levado para o local de mumificação para ser purificado. Era preciso retirar os órgãos internos, que se decompõem rapidamente. O cérebro era puxado pelas narinas, com o uso de instrumentos em forma de gancho. Esse era um dos momentos mais delicados, pois qualquer erro poderia desfigurar o rosto do cadáver. Os egípcios, curiosamente, consideravam o cérebro um órgão sem importância. Os pulmões, fígado, estômago e intestinos eram retirados por meio de um corte no lado esquerdo do abdômen. Somente o coração era deixado dentro do corpo, pois eles acreditavam que ele era o centro das emoções e da inteligência humana. Os órgãos retirados eram guardados em belos jarros, conhecidos como jarros canópicos, que faziam parte do vasto conjunto de objetos que seriam sepultados junto à múmia. Era preciso retirar ainda todos os órgãos restantes, para não deixar nenhum foco de umidade dentro do cadáver. Depois, o corpo era totalmente coberto por natrão, uma espécie de sal altamente drenante.
e deixado para descansar por cerca de 40 dias. O objetivo era drenar o corpo, retirando completamente a umidade natural. Com o fim dos 40 dias, o sal era descartado e o corpo era tratado com resina, óleos e plantas, enquanto os sacerdotes conduziam orações. E depois, mais resina era usada, encharcando todo o cadáver para colar as faixas de linho. Após, mais uma camada de resina e o corpo era mais uma vez enfaixado. Todas essas etapas eram cercadas de rituais, com os sacerdotes proclamando feitiços do livro dos mortos, enquanto os técnicos cuidavam do corpo em si. O sacerdote mais importante era o Herisecheta, que trabalhava usando a máscara de Anubis, o deus da mumificação. Nesse momento, o morto era colocado em um caixão, que era posto dentro de um sarcófago, e aí sim o processo estava devidamente concluído. O sarcófago era levado para a tumba em uma grande procissão. No caso de o faraó, seria um mega evento, com a presença de dançarinos e centenas ou muitas vezes milhares de objetos que eram sepultados junto da múmia de um faraó. Entre oferendas de comida, muita mobília usada por ele em vida ou feita especialmente para a tumba e diversos objetos cerimoniais. Diante da tumba, o sarcófago era deixado em pé e um sacerdote performava um ritual solene conhecido como abertura da boca. Tua boca agora tem função. Eu abri tua boca para ti. Eu abri os teus olhos para ti. Então, o sarcófago era depositado dentro da tumba, junto com toda a vasta coleção de objetos e oferendas, em um grande ritual. Agora se iniciava um novo processo, o percurso da alma até a vida após a morte, em uma jornada subterrânea pelo submundo. Mas os egípcios tinham uma espécie de mapa para guiar o morto. Os capítulos para sair à luz do dia. Trata-se de um compilado de 200 capítulos, que o egiptólogo alemão Karl Richard Lepsius batizou de O Livro dos Mortos. Não era como um livro que a gente conhece hoje em dia. Era um conjunto de rolos de papiro que continham diversos feitiços e orações. O Livro dos Mortos, como vocês podem imaginar, era produzido por sacerdotes e técnicos de alta patente, e para cada cópia ficar pronta, era um processo muito complexo, muito demorado e caro. Portanto, poucas pessoas, além do faraó, tinham acesso a essa tecnologia. A partir do Médio e Novo Império, no entanto, o Livro dos Mortos passou a ser mais acessível para a população em geral. A pessoa morta chegava no submundo para seguir o caminho do deus Ra. Ra era o deus do sol. Todos os dias, Ra surge no leste, percorre o céu durante o dia e desaparece no oeste, chegando ao submundo, provocando a noite. Lá ele embarca em Mesektet, um barco em que percorre o submundo durante a noite, até renascer no leste e reiniciar o ciclo de um novo dia. O morto faz esse percurso, a bordo do barco de Ra, no submundo. Ele iria então confrontar criaturas assustadoras, que todas as noites ameaçavam o próprio deus Ra. O pior de todos os monstros era a serpente Apep. Não serei indefeso contra ti, não serei fraco diante de ti. O teu veneno não entrará no meu corpo, porque meu corpo é o corpo de Atom. Se o morto passar por esse teste, ele chega em um labirinto, guardado por diversos portões. Para cada portão, ele deve recitar um feitiço diferente do Livro dos Mortos. Assim que ele passa dos portões e sai do labirinto, ele chega no Salão da Verdade, na presença do deus do submundo, Osíris. Nesse salão, haviam 42 portas, guardadas por 42 juízes, cada um em uma porta. Em frente de cada porta, a alma deveria negar que havia cometido determinado pecado. Muitos desses pecados são bem conhecidos dentro da nossa cultura. Eu não matei, eu não roubei, não cometi adultério e mais diversas confissões negativas. Mas assim que acabava esse momento, vinha o mais importante de todos, a pesagem do coração no tribunal do deus Osíris. Por isso, era essencial manter o coração dentro do corpo mumificado. O deus Anubis ficava ao lado de uma grande balança de ouro. Nesse momento, ele coloca o coração em um dos pratos da balança. No outro prato, era colocada uma pena de avestruz, retirada das vestes da deusa Mat.
que representa a justiça e a ordem. O coração deveria se equilibrar com a pena, e aí estaria a prova de que o morto teve uma vida reta e justa, e merecia uma vida eterna de prazeres. Para isso, o corpo tinha que estar mumificado, preservado, para funcionar como veículo para o espírito no além-vida, assim como foi durante a vida da pessoa. Mas esse momento de pesagem também pode ser um evento traumático, porque o coração pode ser mais pesado que a pena. Nesse caso, a alma do morto estava condenada a ser devorada pela monstruosa deusa Amit, que tinha metade da frente do corpo de leão, a metade de trás do corpo de hipopótamo e a cabeça de crocodilo, justamente os 3 animais mais ameaçadores do Egito. Os egípcios tinham muito medo de que isso acontecesse, e então eles tinham um amuleto especial, o escaravelho coração. Como o coração era o órgão que concentrava a consciência e as emoções, ele poderia trair o morto e revelar coisas que o prejudicariam durante o seu julgamento. O escaravelho coração vinha então como um amuleto com feitiços inscritos do capítulo 30 do Livro dos Mortos. Ó meu coração que recebi de minha mãe, ó coração de minhas diferentes eras, não se levante como testemunha contra mim, não se oponha a mim no tribunal, não seja hostil a mim na presença do guardião da balança. Se julgado inocente e o coração entrasse em equilíbrio com a pena, o morto poderia viver uma vida feliz e tranquila nos campos de junco das planícies de Aru. Lá, ele viveria uma espécie de paraíso. O capítulo 110 do Livro dos Mortos garante que o morto teria todos os prazeres mundanos. Entre as múmias mais famosas do Antigo Egito, temos Tutankhamon, que eu já fiz um vídeo sobre ele, está marcado aqui, e Hatshepsut, a rainha faraó, ambos da 18ª dinastia, e Sete I e Ramsés II, 2 grandes faraós da 19ª dinastia. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar a sua curtida. Até mais, tchau, tchau!